40 anos, Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, Brasileiro de 1980. A polêmica partida decisiva do Brasileirão, neste primeiro dia de junho, completa 40 anos da primeira conquista nacional do Flamengo e de mais uma de tantas partidas em que o Atlético tem razão de reclamar da arbitragem. Esta foi uma coluna escrita por Mauro Betting em 2 de junho de 2020. Você veja que a decisão do Campeonato Brasileiro de 1980 deu Flamengo em cima do Atlético com polêmica, porque o Atlético foi prejudicado, ou seja, o Flamengo foi mais uma vez apoiado pela arbitragem. Eu falei apoiado, né? Mas será que foi ali que tudo começou? Agora essa reportagem aqui do UOL, vejam bem, roubo, uma pergunta, né? Há 40 anos, juiz expulsa 5 jogadores do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Eita diacho! Um dos jogos mais polêmicos da história do futebol mundial é o confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo no dia 21 de agosto de 1981, no estádio Serra Dourada, pela Libertadores. Você veja que em 1980 já teve polêmica, 81 novamente, né? Pelo Campeonato Brasileiro e agora pela Libertadores. Um jogo que nunca acabou ou terminou antes do esperado, já que o árbitro José Roberto Wright tomou o protagonismo da partida, mesmo com grandes craques em campo, expulsando 5 jogadores do Galo, o que deu a vitória aos cariocas, permitindo seguir na competição rumo à conquista. Sport e Flamengo, onde a polêmica começou. Jogo em 1982 pelo Campeonato Brasileiro, teve direito a gol mal anulado do Sport no fim do segundo tempo. O tento eliminaria o Flamengo, que se sagrou campeão. Ou seja, isso funciona assim. Em 1980, o Atlético Mineiro foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Flamengo. Em 1981, esse mesmo Atlético Mineiro foi prejudicado pela arbitragem em um jogo contra o Flamengo pela Libertadores. Agora, como vocês viram no começo da matéria, em 1982, o Sport foi rigorosamente prejudicado pela arbitragem contra o Flamengo, porque o Sport jogava por 2 empates. Como é que funcionava isso? No Rio de Janeiro, o Sport perdeu por 2-0 do Flamengo. No jogo da volta na Ilha do Retiro, o Sport teria que ganhar por 2 gols de diferença, já que o Flamengo ganhou por 2 gols de diferença lá. Então, 2 gols de diferença no Rio para o Flamengo e 2 gols de diferença no Rio para o Recife seriam 2 jogos, entre aspas, empatados no resultado, né? Cada clube tinha 2 gols de diferença numa vitória, mas a vantagem era do Sport. Se isso acontecesse, dava Sport classificado no Campeonato Brasileiro de 82. O Sport acabou vencendo o jogo por 2-1, porque teve o terceiro gol anulado. Uma vergonha! O jogador cruzou a bola na área para outro jogador do Sport marcar o gol. O cara estava meio metro dentro do campo quando fez o cruzamento. E o mesmo juiz que prejudicou o Sport nesse jogo iria prejudicar também o Grêmio contra o Flamengo neste mesmo ano de 1982. Mas vamos continuar vendo a reportagem. Quando o assunto é Sport e Flamengo, logo se pensa na polêmica do título brasileiro de 1987, que é reconhecido pela justiça como do Leão. Por outro lado, como poucos sabem, as polêmicas envolvendo os rubro-negros começaram 5 anos mais cedo, mais precisamente em 1982. Em jogo válido pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro daquele ano, o Sport precisava vencer o Flamengo por 2 gols de diferença para avançar às quartas. E teria conseguido se o árbitro Oscar Scófaro não tivesse anulado um gol totalmente legal do Leão no final do segundo tempo. Na ocasião, Edson Ratinho marcou, mas a arbitragem alegou saída de bola, o que não existiu. Aí vocês estão vendo exatamente o lance do gol, viu, gente? Veja que o jogador do Sport, veja bem, ele cruza a bola na área. A bola não saiu, gente. Eu sei que a imagem não tá tão boa, né? Imagem de 1982 e tal, repostada no YouTube, aquela coisa toda, né? Mas dá para notar, gente, que a bola não saiu no momento do cruzamento do jogador do Sport para a área, no qual o outro jogador do Sport parou a bola e empurrou pro gol, né? Era finalzinho do jogo, era 3-1 e o Sport se classificaria, ou seja, o Flamengo seria eliminado. Campeonato Brasileiro 1982, roubo na final. O jogo da volta no Olímpico, o Flamengo vencia por 1-0 quando Andrade tirou com a mão uma bola que entrava no gol carioca.
e seria um empate. O árbitro diz que não viu a cortada entre aspas, né? Você sabe, cortada aquele lance no vôlei, né? Que o cara dá com a mão na bola, tal, enfim. O árbitro diz que não viu a cortada. E aí existia um perfil, né, no Facebook chamado Wright Maior que Zico. Era uma tiração de onda, né, gente? Dizendo que o árbitro José Roberto Wright, que prejudicou o Atlético Mineiro lá atrás, né, em 1981, seria maior do que o Zico, o grande nome do Flamengo, né? Então o perfil disse o seguinte em 29 de abril de 2018. Roubo em 1982. A arbitragem que fez o nome do Flamengo no Brasileiro de 80 e na Libertadores de 81 faria novas vítimas em 82. Sport nas oitavas e o Grêmio na decisão. Detalhe, o mesmo árbitro, Oscar Scofaro. Os anos de 1980, 81 e 82 literalmente levaram o Flamengo nas costas. Contra Atlético Mineiro 2 vezes, contra o Sport e contra o Grêmio. Isso são fatos que mostram que o Flamengo, ele é bicampeão brasileiro. Se não me engano, o Flamengo foi bicampeão brasileiro em 82 e 83, além de ter ganho o título de 80, né? 80, 81, 82 e 83. Esses 3 anos deu Flamengo, tá? Porque foi muito ajudado. Em 1982... se o Flamengo não tivesse sido ajudado pela arbitragem, já teria sido eliminado pelo Sport na Ilha do Retiro. Começamos por aí, tá? E também teve a final que o Grêmio foi prejudicado. Em 1981, o Grêmio foi o campeão brasileiro, mas o Flamengo avançou na Libertadores da América, tendo o Atlético Mineiro sendo prejudicado pelo árbitro José Roberto Wright, e o Flamengo, se não me engano, foi campeão da Libertadores da América nesse ano. Mas só foi campeão porque passou com aquela ajuda do apito amigo, né, em 1981. A gente pode dizer que o título do Flamengo de 81 e o título, no caso da Libertadores, né, e o título do Flamengo do Campeonato Brasileiro de 82 estão na conta da arbitragem. Sem falar 1980 também, viu, gente? E aí, ó, eu fiz uma pesquisa, tá? Eu vou trazer aqui algumas imagens para vocês de 1980 a 1989. Por quê? Porque muita gente fala que este título aqui, ó, do Sport é de Série B e não tem nada de Série B, gente, porque o Sport não temia time nenhum na década de 80. Eu vou mostrar para vocês que de 1980, 80, 81, 82, 83, 84, 5, 6, 7, 8 e 9, de todos esses anos, o Sport figurou no top 10 em 6 ocasiões, tá? Foram 6 ocasiões no Campeonato Brasileiro que o Sport figurou no top 10 no término da classificação. O Flamengo ficou no top 10 em 9 vezes, né? 9 vezes, o Sport ficou em 6. O Sport terminou os campeonatos brasileiros em 2 oportunidades na frente do Flamengo, e o Flamengo terminou na frente do Sport em 7 oportunidades. Tá? Então, de 1980 até 1989, o Sport ficou 6 vezes no top 10, o Flamengo ficou 9 vezes. Tá? E o Sport terminou o campeonato na frente do Flamengo em 2 ocasiões, e o Flamengo terminou na frente do Sport em 7 ocasiões. Ok? O que contabiliza que, mesmo o Flamengo tendo ficado na frente do Sport no top 10 da Série A em 7 ocasiões, que foi mais do que 2 do Sport, isso não quer dizer que o Flamengo chegaria em 87 e ganharia do Sport e que o Sport tinha medo do Flamengo. Não, gente, o Sport nunca teve medo do Flamengo, tá? Só com uma observação. Em 1986, tanto o Flamengo como o Sport, nenhum dos dois times ficaram no top 10, tá? Então, desses anos aí que eu falei para vocês, 86, que o São Paulo foi o campeão, Flamengo e Sport não terminaram entre os 10 primeiros. Então, nos outros anos, os dois clubes, em alguns anos, terminaram nos 10 primeiros, ok? Então, o Flamengo terminou 9 vezes na frente do Sport, na classificação entre os 10 primeiros, e o Sport terminou, aliás, o Flamengo terminou 7 vezes e o Sport terminou 2 vezes, tendo o Flamengo participado no top 10 do Campeonato Brasileiro por 9 ocasiões nesses 10 anos e o Sport em 6. Aí eu fico aqui perguntando, quantas e quantas outras vezes o Flamengo não foi ajudado pela arbitragem nesses outros campeonatos? Mesmo aquelas ajudas mais simples que não viraram escândalos como essas que eu mostrei aí para vocês no começo do vídeo. Hein? Quantas vezes, gente? Bom, o Flamengo foi campeão em 1980, o Grêmio foi campeão em 81, o Flamengo foi campeão em 82 e 83, o Fluminense campeão em 84, o Coritiba em 85, São Paulo em 86, o Sport Clube do Recife em 87, o Bahia em 88 e o Vasco da Gama em 1989. Agora dá uma olhada aí no top 10 em todos esses campeonatos.
1980, a classificação final teve Flamengo como campeão e Atlético Mineiro como vice. E aí vocês estão vendo, né? Neste ano aí o Sport não ficou no top 10. 1981, o Grêmio foi o campeão, o São Paulo foi o vice, o Sport terminou na 10ª colocação e o Flamengo na 6ª. 1982, Flamengo campeão, Grêmio vice e o Sport terminou na 9ª colocação. Em 1983, mais uma vez o Flamengo foi o campeão, tendo o Santos na vice-colocação e o Sport ficou na 8ª. 1984, o Fluminense foi o campeão brasileiro e o Vasco da Gama vice-campeão. O Flamengo ficou na 5ª colocação e o Sport não esteve no top 10. 1985, o Coritiba campeão brasileiro com o Bangu na vice-colocação, tá? Aí você veja só esse campeonato de 1985. O Coritiba foi o campeão, o Bangu foi o vice. O Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, foi o 3º colocado, o Atlético Mineiro 4º, o Sport na 5ª colocação, né? O Flamengo veio estar na 9ª colocação nesse campeonato. Aí olha só a pontuação, gente. O Coritiba, eu acho que ele foi o pior campeão brasileiro de todos os tempos, tá? Foi campeão com 31 pontos, foram 12 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, um saldo negativo de -2, gente. Aí olha só o Bangu. O Bangu, que foi o vice-campeão, fez 48 pontos. Olha só que coisa, só mesmo no futebol brasileiro, né? O Coritiba campeão com 31 pontos, o Bangu vice com 48. O Bangu teve um saldo de 32 gols e o Coritiba um saldo negativo de -2, gente. O Bangu teve 20 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas, ou seja, 7 derrotas a menos que o campeão Coritiba. E se você olhar para o Sport na 5ª colocação, o Sport foi o 5º com 45 pontos. Ou seja, o Sport ainda ficou atrás do Brasil de Pelotas e do Atlético Mineiro, que tinha menos pontuação. Olha esse top 10, gente. Esse top 10, você tem o Bangu com 48 pontos e o Sport com 45. O certo era o Bangu ter sido campeão brasileiro, gente. O Bangu deveria ter sido campeão brasileiro nesse ano e o Sport vice-campeão, né? E o Sport teve 28 jogos, foram 20 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, ou seja, o Sport teve a mesma quantidade de vitórias do Bangu, teve menos empate que o Bangu e teve a mesma quantidade de derrotas, apenas 3. O saldo de gol do Sport foi até melhor, gente. O saldo de gol do Sport foi 33 gols e o Bangu 32. Olha que absurdo era o futebol brasileiro na década de 1980. Em 1986, o São Paulo foi o campeão, o Guarani vice. Aí veja bem, né? São Paulo campeão e Guarani vice. Como é que pode, se o Guarani foi vice-campeão brasileiro de 1986, jogar a Série B em 87, gente? Pelo amor de Deus, você que acredita nisso, você é burro. Só pode ser. E aí, ó, neste top 10, o Flamengo não ficou melhor colocado entre os 10 primeiros e também o Sport. E aí vamos para o ano de 1987, no qual o Flamengo foi o campeão e o Internacional o vice do módulo verde, e o Sport foi o campeão e o Guarani o vice do módulo amarelo, tá, gente? Você pode ver aí que... E olha só, o Flamengo fez 24 pontos no módulo verde e o Internacional 18, né? O Sport fez 26 pontos no módulo amarelo e o Guarani 24. Vocês estão vendo aqui embaixo, se é assim, marcado com um retângulo, né? Veja bem, campeão e classificado para o quadrangular final na parte do Flamengo e vice-campeão e classificado para o quadrangular final. Isso indica que Flamengo e Internacional foram campeões e vice-campeões e classificados para o quadrangular final. A mesma coisa no lado direito quando se refere ao Sport, né? Campeão e classificado para o quadrangular final e o Guarani vice-campeão e classificado para o quadrangular final. Esse era o regulamento do campeonato, só que o Flamengo, como estava acostumado a mandar no futebol brasileiro, né? Ele estava acostumado a mandar no futebol brasileiro, o Flamengo achava que ia dizer, não vou e sou campeão e acabou. Deu ruim. E o quadrangular foi esse aí, ó, o quadrangular final. O Sport campeão com 16 pontos, o Guarani vice-campeão com 14, Flamengo e Inter WO, e aí vocês estão vendo, ó, o verdinho ali, né, do Sport, campeão e classificado para Libertadores 88, e o vice-campeão e classificado para Libertadores 88. Então, o Sport e o Guarani foram os representantes da Libertadores da América em 1988. E aí tá, né? Campeão brasileiro de futebol de 87, Sport Clube do Recife. Em 1988, o Bahia foi o campeão brasileiro, tendo o Internacional como vice. O Flamengo ficou na 6ª colocação e o Sport na 7ª.
E em 1989, o Vasco foi o campeão brasileiro, o São Paulo foi o vice, o Flamengo terminou na 9ª colocação e o Sport não esteve no top 10. De certeza absoluta, a equipe do Flamengo de 1987 era um timaço, né, gente? Um timaço que poderia sim vencer o Sport, claro, por que não? Mas o que o Sport não tinha era medo do Flamengo, tá? E eu não duvido nada que se esse jogo tivesse acontecido, o Sport teria sido campeão em cima do Flamengo, porque tinha totais condições para isso. Vocês vejam que você teve ali o Flamengo muito forte, né? 80, 81, 82, 83, muita dessa força do Flamengo. A arbitragem ajudando o Flamengo. Impressionante, gente. Como José Roberto Wright não foi... Cara, assim, eu não consigo imaginar como o Oscar Scofaro, não é? O cara passou a mão fina no Sport e no Grêmio. O José Roberto Wright prejudicou rigorosamente o Atlético. É algo impressionante. Como nesses 4 anos o Flamengo foi empurrado com a barriga pela arbitragem. Se não fosse a arbitragem, o Flamengo nunca teria sido campeão da Libertadores lá em 1981. E não teria sido campeão brasileiro em 82. E também, no caso 83 eu não lembro, em 82. Não teria sido campeão em 82. Porque passaram a mão no Sport e no Grêmio no mesmo ano, gente. O mesmo árbitro ajudando a mesma equipe. Você acha que o Sport teria medo de jogar com o Flamengo em 87? Você é burro se você pensa isso. Tá aí a prova, né? Na década de 80, o Sport era um time que ficava ali entre os 10 primeiros com muita, digamos assim, com muita frequência, não é? Muita frequência. E realmente foi o melhor time do Nordeste nessa época, tá? Por mais que você teve ali o Bahia também campeão em 1988, o Bahia ficou 2 vezes, se não me engano, no top 10 na década de 80, o Náutico ficou 1 vez, Fortaleza, Ceará e Vitória nunca apareceram, né? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. 87 é do Sport.